temos todos os indícios para acreditar que a verdadeira identidade do Imu-sama foi revelada nesse capítulo. E isso impacta diretamente na Vivi e como ela vai entrar para o Chapéu de Palhas definitivamente. Ela vai ser ou pode se tornar tão importante quanto a Robin é pro bando e pro mundo ou para a história de One Piece. E se você ficou curioso com essa possibilidade, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora pra gente comentar sobre o capítulo impactante que foi o 1084 de One Piece. Deixem com Oda, o homem tem um plano, ele sabe trabalhar, Oda gênio, isso não é meme, Oda gênio, a Imu-sama ou o Imu-sama não vai ser a Kaguya de One Piece, e a gente vai comentar sobre tudo isso, Vivi voltando pro bando do Chapéu de Palhas de forma definitiva, vamos comentar, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e acompanha esse vídeo até o final. Começando pelas capas coloridas desse capítulo, nós temos duas, uma de One Piece e a outra da Jump. E essas capas têm algo bem interessante. A primeira delas a gente pode reparar, além das protuberâncias gigantescas que a gente vai ter nessa capa, na roupa da Nami está escrito Queen. E na capa do Luffy, que tem o Luffy, está escrito King. Será que isso é um spoiler do Oda nos dizendo ali que no final de One Piece teremos Nami e Luffy juntos, casados, tendo filhos para um Two Piece? Será que isso vai acontecer? Gostaria muito que isso acontecesse, mas essa é só uma possibilidade. O segundo ponto é que na roupa da Nami não tá escrito só Queen, tá escrito Weather Queen, o que significa que pode ser uma alcunha, ou Oda nos spoilando a alcunha final da Nami, chamando ela de Rainha do Tempo. Gostaria muito que fosse essa, ou então Bruxa do Tempo. Eu já fiz um vídeo antigo só falando sobre alcunhas finais dos Chapéus de Palhas. Se você não assistiu, eu vou deixar na tela final desse vídeo. Mas essa capa é bem interessante e nos trazem essas duas possibilidades. Agora, indo diretamente para o capítulo, Oda nos revela o que realmente aconteceu no Reverie que a gente ainda não sabia. Primeiro que o Sabo tá lá atacando os guardas do castelo, procurando a chave dos escravos, e ele acaba dando de cara com a Bonnie. E diferente dos spoilers, onde a Bonnie encontrava o Morley primeiro e dizia que tinha raiva do exército revolucionário, na verdade aqui ela diz que confia no exército revolucionário e que vai trabalhar com eles. Então eles começam a correr juntos, bolando um plano de como eles vão agir. Ela confia tanto no exército revolucionário que até deixa com eles a missão de resgatar o seu pai, enquanto ela vai até Egghead atrás das suas memórias. Esse aqui é um ponto interessante porque o Sabo ele mexe ali na sua luva, na luva preta que ele tem, e acaba criando uma fuligem que se transforma em um corvo. Será que isso é uma variação do poder da logia do Caraço, que é uma logia bem apelona com diversos usos diferentes de qualquer outra logia, porque a Bonnie fica espantada, o quê? O que foi que aconteceu aqui? E ele meio que só mexe ali nas mãos e cria esse corvo. Será que ele realmente criou das luvas? Será que as luvas são feitas do material da logia do Caraço? E aí ele pode criar essas criaturas que são corvos para que ele possa sair ou para que ele possa fugir em um determinado momento? Eu sei que depois que criou aquele corvo, o Sabo entrou diretamente em contato com o Caraço. E aí esse corvo levou as chaves dos escravos até ele para que o resto do exército revolucionário pudessem libertar os outros escravos. Enquanto isso, eles acabam fugindo, mas são vistos pelos guardas do rei. Só que o Sabo é um pouco mais rápido e pega a Bonnie para se esconder, pega ela nos braços. Aqui eu já posso shippar esses dois, será que eu posso? Porque eu gostei muito de ver essa cena. Ele é mais rápido, pega ela nos braços e já se esconde. Aqui nós também temos outra frase interessante dos guardas, porque eles falam que tudo está uma bagunça e você sabe o porquê ou o que está acontecendo. E isso acende a curiosidade do Sabo em relação ao que tem naquela sala vazia onde o Imu-sama fica, porque eles muito provavelmente viram essa figura lá e o Sabo percebeu, e isso foi que acendeu a sua curiosidade de ir até lá, e aí ele acabou descobrindo sobre o Imu-sama, muito provavelmente. Mas ele só teve essa curiosidade depois de ouvir a conversa dos guardas sobre isso, porque eu acho que ele não iria lá. Aqui a gente percebe que é quase inevitável que a verdadeira identidade do Imu-sama, ou que a sua presença no mundo como governante do mundo de One Piece seja revelada.
porque até os seus guardas já começaram a desconfiar, viram alguma coisa interessante, isso gerou o burburinho e pode se espalhar para fora do castelo, para os outros Tenryubitos. Até hoje eles imaginam que são os reis do mundo, mas o que vai acontecer se eles descobrirem que tem alguém que está acima deles? Isso vai causar uma confusão absurda, ainda mais se essa informação vazar, sair de Maríjois e ir para o resto do mundo, para outras ilhas. Esse é um ponto bem interessante. O Oda também nos leva para a Sala do Trono Vazio, onde o Cobra começa a questionar os Tenryubitos sobre diversas coisas que ele sabe, que ele leu e que aconteceram ao longo de 800 anos. Ele começa a narrar esses fatos e a cada vez que ele ia narrando os fatos eu ficava meio que apreensivo, sem saber até onde o Cobra saberia ou até onde ele sabia e o que isso afetaria diretamente nas próximas ações dos Goroseis. Porque quando o professor Clover começou a falar sobre o que ele sabia lá na ilha de Ohara, os Goroseis já cortaram logo e já partiram para mandar matar ele, para que ele calasse sua boca. Eu tava imaginando o apreensivo que isso aconteceria com o Rei Cobra. À medida que ele fosse revelando coisas que ele não deveria saber, os Tenryubitos iriam lá para matar ele diretamente. Mas isso não aconteceu. Eu também fiquei impressionado com o quanto ele sabe sobre a criação do governo mundial e até aspectos que a gente ainda não sabia. A primeira coisa foi a criação do governo mundial há 800 anos atrás. Depois ele fala sobre os 20 reinos se juntarem para criar o governo mundial e que esses 20 monarcas passaram a viver em Maríjois como Tenryubitos. Ele também sabe sobre o trono vazio e as espadas enfincadas lá como juramento de que todos eles são iguais e ninguém estaria acima de ninguém porque ninguém sentaria no trono vazio, além de que 20 famílias foram escolhidas para ascender como reis depois que essas 20 anteriores saíram e se tornaram Tenryubitos. Eles foram escolhidos a dedo. E isso nos diz o porquê que várias ilhas elas trabalham diretamente para o governo mundial sem questionar nenhuma das suas ações. Ou como se eles já soubessem que desde o começo foi o governo mundial que colocou eles lá. Então eles devem tudo, ou a família real de cada um desses 20 reinos deve tudo para o governo mundial, para os Goroseis, para o Imu-sama. E por isso eles não se importam de que a população do seu país esteja na miséria, passando fome, desde que eles sempre sigam as ordens do governo mundial e paguem os seus tributos. Ele continua falando que toda a informação dos reis antigos foi apagada para que isso não pudesse ser usado no futuro. E aí as pessoas vão conhecer que aqueles 20 reinos, ou aqueles 20 reis que ascenderam naquele momento, são seus reis desde o começo. Porque a população não deveria saber que existiram 20 reis antigos que acabaram se tornando Tenryubitos. E aí ele fala, opa, mas com exceção de Alabasta, era para ser 20 reinos, 20 famílias a se tornar Tenryubitos, mas Alabasta foi a única família que acabou não indo para Maríjois, não se tornando Tenryubito no passado, há 800 anos atrás. Como sucessor da família Nefertari, ele sabe sobre a rainha reinante naquele momento, que era a rainha Lily, que decidiu não se tornar um Tenryubito ou uma Tenryubito, e sua família também não. E por isso eles foram taxados como traidores. Ela continuou, ou teoricamente voltou para o seu país para continuar o seu reinado. Mas ele percebe que aconteceu alguma coisa ou aconteceu uma coisa interessante. Estudando sobre toda a história que ainda existe em Alabasta, ele percebeu ou notou que o nome dela, dessa rainha Lily, foi apagado de todos os manuscritos. Ele não consegue encontrar. E ele só tem essa informação porque ela foi passada de pai para filho ao longo de 800 anos para que hoje ele soubesse dessa informação e agora ele pode ou tá querendo questionar os Tenryubitos em relação a isso. Ele continua dizendo que ela sequer voltou para o reino de Alabasta. Ela não voltou. Quem continuou como rei foi o seu irmão mais novo. E foi ele que continuou a família Nefertari ou prolongou ela ao longo de 800 anos até hoje. Ele é descendente desse rei que era o irmão da princesa Lily. E aí ele quer saber o que foi que houve com ela. Por que ela não voltou para o seu reino? Os próprios Goroseis, é interessante que os próprios Goroseis eles começam a desconversar. Não, foi há 800 anos atrás.
todos os manuscritos se perderam, não tem como a gente saber, mas até onde a gente sabe, a princesa Lily voltou para o seu reino. Agora, se ela chegou lá ou não, isso aí já não é com a gente. Eles dão essa desconversada e é bem interessante. Enquanto eles conversam, o Oda nos mostra ali um quadrinho onde Muzama tá lá naquela sala vazia onde ele sempre fica, que tem as borboletinhas, tá ouvindo toda essa conversa dos Goroseis com o Rei Cobra. E isso vai impactar no que a gente vai ver no final ou ainda no final desse capítulo. Mas o Rei Cobra, ele não recua e continua perguntando, mas e sobre os D? Foi passada uma carta que foi deixada por essa rainha Lily, foi passada de pai para filho até hoje, e aí ela fala, ou essa carta tem alguma informação em relação a essa família D. Algo que ninguém sabe, ou uma revelação que ninguém sabe sobre essa família, que foi dita ser os inimigos naturais de Deus. E esse é um ponto interessante, eu vou interromper aqui a narração desse capítulo para falar a minha opinião, é porque isso dá uma importância gigante para a princesa Vivi. Quem sabe toda essa informação que o Rei Cobra sabe, ele não passou para sua filha. Na verdade, ele tem o dever de fazer isso, porque foi passado do seu pai para ele, do seu avô para o seu pai e assim sucessivamente até chegar na princesa Vivi. Essa informação não deve ser perdida e essa carta também deve ter sido passada para ela, o que aumenta muito a sua importância no mundo de One Piece. Porque se o Muzama for revelado realmente como sendo essa princesa Lily, como eu vou comentar um pouco mais para frente nesse capítulo, a Vivi tem importância ou ganha uma importância tamanha quanto a da Robin, em ler os Poneglyphs e descobrir toda a verdade sobre o Rio Poneglyph. Então esse é um ponto que vai fazer o governo mundial inteiro em peso ir atrás dela para capturá-la. Não sei se vão tentar matá-la, porque se Muzama for realmente a princesa Lily, ela deve ver a sua face na princesa Vivi e aí vai tentar capturá-la. Porque se fosse ou se ela realmente quisesse matar a princesa Vivi, ela tinha cortado ou fatiado a foto dela também, como fatiou a foto do Luffy, do Teach e da princesa Shirahoshi. Então ela teria feito isso com a princesa Vivi, só que não. Ela pegou a foto da princesa Vivi e foi até o trono vazio. E isso dá uma importância gigantesca. E quem dentro do mundo de One Piece vai conseguir proteger a princesa Vivi? Acredito que só os Chapéus de Palhas. Quem sabe esses acontecimentos em Egghead não vão se espalhar para o mundo inteiro, com um acontecimento que vai impactar o mundo inteiro, porque o Morgans vai estar diretamente na ilha noticiando tudo o que vai acontecer por lá. Inclusive a entrada da princesa Vivi no bando dos Chapéus de Palhas. E aí o Luffy vai ter que proteger duas pessoas que são as mais perigosas do mundo, que podem revelar tudo o que aconteceu há 800 anos atrás, no caso da Robin, e pode revelar a figura que comanda o mundo de One Piece, que é a princesa Vivi. É só ela colocar ali as ideias, organizar as ideias, na verdade, que ela pode chegar na informação de que Muzama é a princesa Lily, a rainha de Alabasta de 800 anos atrás. Então acredito que a princesa Vivi vai entrar para o bando dos Chapéus de Palhas. Aqui o Oda interrompe para nos mostrar o porquê esse capítulo se chama Assassinato de um Tenryubito, tentativa de assassinato de um Tenryubito. Porque o Charles, ele tenta mais uma vez capturar Shirahoshi, só que dessa vez utilizando o Kuma. O Kuma para capturar ela realmente, para que ninguém pudesse impedi-lo. A gente tem até aquele ponto onde os diversos príncipes que queriam casar com a princesa Shirahoshi, eles acabam peidando para o Gorosei e começam a fugir, eles não tentam nem ajudá-la. Mas os seus irmãos, eles vão lutar com tudo para proteger a sua irmã e deixar esse lugar podre, que é o lugar onde os Tenryubitos vivem, para que eles nunca mais possam ou vão voltar a ir para a superfície. Só que antes deles fazerem isso, o Tenryubito Mijosgard, ele acaba impedindo os três irmãos da Shirahoshi para que eles não causem problemas para a sua própria ilha. Porque se eles atacarem os Tenryubitos, com certeza um almirante vai ser mandado para a Ilha dos Tritões e tudo vai ser destruído. Por isso que o Mijosgard para esses três aí. Mas ele já tem um plano. E aqui o Oda dá ênfase pro Sai e pro Léo indo atacar esse Tenryubito. Os dois dão uma sapatada satisfatória no Charles, que amassa ali a sua cabeça, o seu pescoço. O pai dele até fala, como machucaram meu garoto, daquele meme que a gente vê em todo local. Sai e Léo tiveram um aumento em muito do meu respeito em relação a eles, depois que eles atacaram esse Tenryubito. E o Charles não morreu.
vaso ruim não quebra. E o Oda tá fazendo ele pagar por todos os seus crimes em diversas cenas satisfatórias como essa. Primeiro foi o Luffy socando a sua cara, depois o próprio Mijosgard atacando ele, agora sai Léo ataca. Ele não vai morrer, o Oda vai fazer essas cenas satisfatórias até o final da obra, até os Tenryubitos serem depostos do seu posto de Deus. E aí eles vão ter uma vida realmente como qualquer outra pessoa normal. E isso é que é sofrer. Se ele morresse logo de cara, seria muito fácil, acabou seu sofrimento ali na sua morte. Mas ele sofrer ao longo da sua vida como um Tenryubito, isso é maravilhoso, isso é muito satisfatório. Nesse momento o Kuma até tenta contra-atacar, porque ele é ordenado a fazer isso. Mas o Morley aparece do subsolo, agarra ele e joga pra dentro da terra. Porque agora eles vão fugir, pegaram as chaves ali com o corvo do Caraço e vão poder libertar todos os escravos. E esse aqui é o momento, ou é por essa deixa aqui, que Sai e Léo não vão ser capturados, não vão ser mortos pelos almirantes ou pelos cavaleiros divinos que podem estar por aí. Porque eles podem fugir com os revolucionários com o Morley. O Morley apareceu ali e levou o Kuma, eles podem ir por ali também. Por mais que eu ache que eles não deveriam fugir, porque eles foram ordenados por outro Tenryubito a fazerem o que eles fizeram, que foi atacar um terceiro Tenryubito, um segundo Tenryubito no caso. Se foi ordem de um, então a ordem entre Tenryubitos não deve uma sobrepor a outra. Então acho que eles não deveriam fugir, mas se eles realmente precisarem, eles acabaram fugindo com o Morley e com o exército revolucionário. Aqui a gente tem a página final impactante de um Imu-sama calmamente caminhando, subindo as escadas até o trono vazio e se sentando lá, com o Rei Cobra espantado por ver aquela figura misteriosa sentando no trono vazio e provando que existe um governante acima dos 20 ou 19 reinos que se juntaram para formar o governo mundial. E por que ele faz isso? Ele faz isso ou ela faz isso porque sabe ou ouviu que o Cobra sabe demais. Então ver a sua face ali não vai mudar muita coisa, porque o Rei Cobra não vai sair vivo dali. Então ele vai ou ela vai começar a conversar com o Cobra e revelar tudo o que tem que ser revelado. Só não sei se o Oda vai mostrar isso pra gente, mas o Cobra não vai levar essa informação adiante. Ele vai morrer ali mesmo. E esse momento se liga diretamente à manchete que saiu no Jornal do Governo Mundial, com o sábio em pé perto do corpo do Cobra. Aposto que quando ela estiver falando sobre o que aconteceu ou confirmando se é realmente a Princesa Lily, o Sabo vai estar lá em cima vendo e ouvindo tudo isso. E no momento em que o Imu-sama der a ordem para matar o Rei Cobra, ele vai pular para tentar salvar a sua vida. Só que não vai conseguir. E aí é que vai ser tirada aquela foto dele em cima em pé no corpo ou ao lado do corpo do Cobra. E aí eu não sei como o Sabo vai sair dali se realmente for ele naquela imagem. E aí eu não sei como é que ele vai sair, porque o Imu-sama tá de um lado e os Gorosei estão de outro. A gente imagina que o Imu-sama deve ter algum poder de Akuma no Mi apelão, porque senão ele não se manteria no trono do governo mundial ao longo de 800 anos, e os Goroseis também são fortes. A gente imagina isso até porque um deles tá indo lutar diretamente ou tá indo diretamente pro campo de batalha lutar. Mas afinal de contas, quem é Imu-sama? Todos os indícios apontam para a princesa Lily. E a gente vai, ou eu posso listar aqui todos eles. Ela foi uma princesa que viveu há 800 anos atrás de um reino que se recusou a se tornar Tenryubito. Porque uma família desejaria não se tornar um rei do mundo, ou se tornarem deuses do mundo. Por quê? O que é que tem por trás disso? Esse é um ponto interessante. E se é realmente ela, como ela viveu ao longo de 800 anos? E isso pode ser explicado com a cirurgia da juventude perene. Além disso, seu reino foi taxado como traidor por não se tornar Tenryubito. E aí, ninguém imaginaria que alguém, ou o rei, naquele momento se tornaria o rei do mundo, sendo ou vindo de uma família de traidores. Não teria como imaginar que isso aconteceu. Um outro ponto é que a princesa Lily nunca voltou para o seu reino depois de querer ir resolver as suas pendências, ou depois dos 20 reinos terem se unidos para criar o governo mundial. Ela nunca voltou. Quem reinou foi o seu irmão mais novo, que foi quem procriou a família Nefertari até chegar no Cobra e na Vivi. Esse aqui é outro ponto que a gente pode colocar nessa informação também.
Mais um ponto que o Rei Cobra nos mostrou nesse momento foi que toda a informação sobre ela foi apagada da história. Ele só sabe disso porque foi uma informação passada de pai para filho até hoje. Inclusive, ela mesma deixou uma carta entre a família Nefertari. O que essa carta quer dizer? O que tem a ver com a família dos D? E mais um ponto é que durante o Reverie, realmente, a gente vê ali Imu-sama carregando uma foto da princesa Vivi, como se ela visse a sua face na princesa Vivi. Porque quando o Cobra fala sobre essa princesa Lily, a gente tem uma silhueta dela ali há 800 anos atrás e é a Vivi, cagada e cuspida. É a mesma coisa, cara de um, focinho de outro. Então ela pode ver a sua face na princesa Vivi. Por isso, ela tem algum tipo de sentimento e não rasgou a sua foto. Mas um ponto é que no spoiler saiu que Imu-sama fala descendente da princesa Lily, quando está se referindo ao Cobra. Mas no capítulo diretamente ela fala Lily. E aí tem reticências. O que ela pode dizer depois disso? Ou se o Oda realmente for revelar, ela pode dizer Lily sou eu, ou alguma coisa do tipo. Mas o que eu realmente acredito que aconteceu foi que há 800 anos atrás, a princesa Lily foi aquela que deu a ideia em que 20 reinos se reuniriam para criar o governo mundial e que as suas famílias se tornariam Tenryubitos, ou deuses do mundo. Só que ela fez isso com o intuito de se tornar o rei do mundo. Ela não queria ser igual aos outros 20 reinos, mas ela queria tomar o poder de tudo. E por isso foi que a sua família não se tornou Tenryubito naquele momento. Eles acabaram sendo taxados como traidores, porque a partir desse ponto, ninguém se importaria com o que acontece com aquela família real. E ninguém iria pensar que um deles se tornaria o rei do mundo. Porque até hoje, depois de 800 anos, ninguém imagina ou descobriu que existe um rei que senta no trono vazio. Então uma pessoa que não poderia se tornar, não teria como se tornar, e ninguém pensaria nisso. Então seu plano foi exatamente esse: fazer com que a sua família fosse taxada como traidora, para que ela se tornasse o rei do mundo sem que ninguém percebesse. Além disso, naquele momento era a sua família que tinha informação da arma ancestral Pluton, e ela poderia utilizar isso como moeda de barganha para se tornar realmente o rei do mundo. Eu acho que foi algo, ou foi assim que aconteceu. Um outro ponto que o Cobra revelou nesse capítulo foi que toda a informação sobre ela foi apagada do mapa. A única informação que tem é passada de pai para filho e uma carta que ela deixou para trás com alguma coisa relacionada aos D que a gente ainda não sabe o que é. Mas se não for a família Nefertari passando essa informação de pai para filho, ninguém saberia da existência dessa princesa. Até mesmo porque a sua família foi taxada como traidora. Ela poderia até ser morta ou ter sido noticiado na época que ela foi morta por não ter se tornado um Tenryubito. E hoje nós temos Imu-sama. Então eu acredito que foi basicamente isso que aconteceu. Essa é a minha fanfic. E confiem no Oda, o homem tem um plano. Imu-sama não vai ser a Kaguya de One Piece. Imu-sama vai ser alguém, e se for a Lily, vai ser alguém diretamente relacionado com os personagens principais da obra. Vai ter essa ligação direta. Se for a princesa Lily, vai ter essa ligação direta com a princesa Vivi. E esse é mais um ponto que eleva muito a importância da Vivi como personagem em One Piece e pode fazer ela entrar pro bando do Chapéu de Palhas, o único local onde ela seria mantida segura. Ela estaria no bando de um Yonkou. E quem vai atacar um Yonkou? Não é fácil fazer isso, é o Luffy que sai atacando todo mundo. Então, confiem no homem, Oda Gênio. Oda Gênio não é um meme, tá tudo interligado e acredito que o Imu-sama não vai ser a Kaguya de One Piece, vai ser algo muito mais foda, algo impactante e intrinsecamente relacionado com os diversos fatos já apresentados na obra. Mas aí eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que a princesa Vivi pode entrar para os Chapéus de Palhas? Ainda pode? Ainda mais com toda a importância que está sendo dado para ela nesse capítulo? E Imu-sama realmente é a princesa Lily? É alguém que está diretamente relacionada à princesa Vivi? Comentem aqui embaixo suas opiniões que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!